Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma que fala, um vídeo assim bem orgânico para que a gente possa bater um papo. E eu também vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Eu acho legal compartilhar com vocês, poder ter esse tempo de conversar. E além disso, vou fazer uma maquiagem dentro da minha cartela de cores. Vou começar aqui prendendo meu cabelo com essas presilhas, tipo um clipes, né, de cabelo. Não sei se vocês conhecem, esse aqui tá bem viralizado entre as blogueiras na internet, porque esse aqui realmente ele prende a franja, ó, e ele não marca o cabelo, tá? Principalmente quem usa franja mesmo, acho que é legal aderir a uma presilha desse tipo, porque ela ajuda bastante a manter a modelagem, né? Porque como eu falei lá no meu Instagram, ultimamente eu tenho deixado meu cabelo secar natural, ó. Esse é o ondulado natural dele. E por quê, gente? Tá muito calor, né? Então ninguém merece ficar secando o cabelo. Aí o que que eu faço? Eu seco a franja, pelo menos, pra ela ficar mais modelada. E aí eu consigo enrolar meu dia. Porque o meu cabelo secando mais natural, eu vou lá entendendo como finalizar ele melhor. Ó, agora há pouco eu já passei o meu protetor solar. Então agora eu só vou passar esse sérum aqui. Esse sérum é Canto do Unicórnio, tá? Não sei se vai dar pra ver. Ele é um sérum que deixa um brilho bem bonito no rosto. É um brilho assim bem sutil, que dá pra ver bem de perto, tá? E aí eu vim aproveitar e já gravar pra vocês, porque falei assim, gente, tô deixando o feijão no fogo, fazendo feijão. Então, enquanto tá cozinhando, e eu já ia me preparar para gravar vídeo, aí eu já aproveitei e vim aqui pra falar com vocês. Eu acho que é legal um vídeo assim mais orgânico. Também, se você tá chegando agora, eu já quero que você se inscreva nesse canal, dá sua curtida e fala se você gosta desse formato de vídeo, pra poder trazer mais vezes, né, conversando. Tem um vídeo que eu já fiz nesse modo meio vlog, meio falando, que foi quando eu fui arrumar minhas maquiagens. E que hoje eu vou até mostrar pra vocês, elas estão de outro jeito, tá? Antes elas ficavam dentro de duas necessaires, que acabava ficando tudo muito bagunçado. E aí me incomodava, porque às vezes não ficava tão prático. Então, para mim, a questão é a praticidade, com que elas estão hoje divididas. Basicamente, eu deixei tipo um organizador. Aqui eu coloco meus pincéis, tá? Que ficou mais fácil para mim. Meus pincéis, tipo perfume e minha paleta de sombras, que ela é maiorzinha. Então, eu gostei bastante desse organizador, porque me ajuda nessa praticidade. E aqui na necessaire, ó, necessaire do Thor, eu deixo o meu restante das maquiagens que eu uso, tipo corretivo, base, blush, e eu vou mostrando pra vocês, vou fazendo aqui a maquiagem junto. A ideia é de fato fazer a maquiagem na minha cartela de cores. Mas eu não vou fugir muito do que eu uso no dia a dia, tá, gente? Eu gosto de uma maquiagem super levinha e eu gosto sempre de apostar nos tons mais neutrinhos da minha cartela, tipo os tons de marrom. Eu gosto muito dos tons mais rosadinhos também. E eu sempre procuro trazer uns tons de médio e mais escuros dentro da minha cartela, tá? Eu sou de inverno escuro. E dentro da própria cromaleta do meu canal, né, no YouTube e também no Instagram, eu já falo muito sobre conteúdos de coloração, imagem pessoal, enfim. Então aqui não vai ser diferente. Vamos já fazer e trazer essa proposta da cartela. E se eu sentir que tá muito quente ao longo do vídeo, eu vou prender o cabelo também, tá? Porque vocês sabem como é, tá? Quem tem cabelo grande sabe como que é essa agonia aí do calor. Então eu vou começar minha pele aqui com um corretivo. É um ponto que assim eu gosto muito e que é essencial pra mim. É dos meus itens preferidos de maquiagem. Então, se eu pudesse levar pra uma ilha deserta, assim, como falei nessas trends, né? Eu levaria corretivo, gente. Porque assim, ó, eu tenho um pouquinho de olheiras, como vocês podem ver. Usar cartela de cores já facilita mil vezes o nosso dia, porque ajuda a não evidenciar tanto, né? A luminosidade da cor da sua paleta já ajuda nesse bom reflexo pro seu rosto. Só que mesmo assim, né, a coloração pessoal não é mágica. Então, ainda assim, uma maquiagem vai ajudar muito mais no efeito positivo do seu rosto. O que eu uso atualmente é esse aqui, da Ruby Kisses, tá? Eu adoro ele, já tenho falado pra vocês várias vezes, tanto aqui no perfil do YouTube quanto no meu Instagram. Eu gosto, na verdade, de uma maquiagem assim, que eu pegue só alguns pontos pra iluminar mesmo e camuflar, tipo espinhas, que recentemente eu tô com muita espinha. E aí eu coloco mais, capricho um pouco mais nas olheiras. Ó, uma pegada só do pincel já tá dando pra tudo isso, tá, gente? Ele vem bastante quantidade. Um pouquinho que você pega. Isso aqui já ajuda bastante no efeito da sua maquiagem. Então um pouquinho já rende muito, tá? Então eu vou agora espalhar. Eu gosto de espalhar normalmente a parte do corretivo em si. Eu gosto de espalhar com pincel de corretivo, que é esse aqui que eu já mostrei pra vocês, tá? Já mostrei pra vocês, esse aqui é da Macrylan MY
05. Eu sou apaixonada por esse aqui. E o restante eu gosto de disparar com Kabuki. Eu vou deixar só fazendo meio que um efeitinho e aí já vou respondendo as perguntinhas que eu recebi lá no Instagram e a gente vai compartilhando, tá? A primeira pergunta é essa aqui, ó. Por que eu preciso saber do meu temperamento? Na verdade, o temperamento é algo que vai ser definido através de uma análise facial visagista. Então, assim, o visagismo, para quem já acompanha aqui o canal do YouTube, sabe que a gente pode olhar um comportamento seu e falar, olha, possivelmente você tem esse temperamento aí, mas dentre os 4 temperamentos, você sempre tem um que é predominante. Então, quando você descobre o seu temperamento, você vai descobrir tanto as habilidades que esse temperamento já possui naturalmente, como as questões que ele precisa melhorar. Então, eu vou dar meu exemplo. Eu sou temperamento colérico, tá? Eu achava que eu era temperamento melancólico, porque, por exemplo, na fase aí juvenil para adolescente, eu tinha umas questões de autoestima, então eu era um pouco mais introvertida. Mas a minha natureza, desde pequena, sempre foi ser mais extrovertida. E o que acontece? Eu me privei muito tempo de ser quem eu era por conta de idade, por conta de pressão social, comparações. E isso fez com que eu me travasse, que eu não expressasse o meu dom, sabe? De ser quem eu sou, expressiva, expansiva, faço amizade com facilidade. Mas eu entendi que o colérico, que na verdade é o meu temperamento, ele tem essas características. Então eu entendi que eu estava me reprimindo, de fato, quem eu sou. Então, essa questão de entender o seu temperamento é muito sobre autoconhecimento. Então, por exemplo, você às vezes tem habilidades que são inatas, né? Todos nós temos. E quando a gente sabe o nosso temperamento, a gente vai estudar ainda mais sobre o que ele tem de bom. Então, por exemplo, o melancólico, por natureza, ele é um temperamento um pouco mais introspectivo, um pouco mais reflexivo, mas isso não quer dizer que é uma coisa ruim. Existem profissões nessa área mais de introspecção, áreas mais criativas, mais científicas, que são necessárias que haja essa introspecção. Mas já, por exemplo, a pessoa da comunicação, a pessoa que trabalha com conteúdo, precisa ser mais expansiva, precisa ter essa facilidade. Porque senão, imagina eu aqui no YouTube para vocês, né? É claro que o melancólico, por exemplo, que é mais introspectivo, pode com certeza fazer vídeo para o YouTube. Mas você precisa querer e gostar. E além disso, também você precisa ter essa facilidade, né? Tudo pode ser desenvolvido, tá? Quando a gente entende o temperamento, você vai entender que você pode desenvolver outras características que não são naturais do seu temperamento. Por exemplo, o colérico, no meu caso, não é muito comum do colérico ser paciente, mas você vai entender que você precisa desenvolver essa característica, sabe? Essa paciência, como um fleumático é naturalmente. Então, não é que você precisa saber, mas se você souber, vai te facilitar muito mais na hora de falar sobre você, na hora de conhecer suas habilidades, os seus pontos fracos, mas são aquelas questões que você pode melhorar. Tanto na área profissional, na área pessoal, nas suas relações humanas, você vai entender mais sobre quem é você, como você gosta que as pessoas lidem com você, como que é o seu jeito. Tudo isso vai abrir sua mente, sabe? E aí você vai entender que, por exemplo, estourei ali, aconteceu alguma coisa, estourei, fiquei estressado, mas você vai entender que isso é um ponto a desenvolver. Então, até na hora de lidar com as pessoas fica mais fácil, sabe? Você vai entender, perdi a paciência, mas vou me respeitar na próxima, porque eu entendo que não é uma questão fácil para mim, porque eu sou colérico. Você vai entender também como que é a sua forma de demonstrar carinho, como que é a sua forma de falar, porque às vezes o colérico ele é muito direto, ele pode ser visto como grosso, então isso é um ponto que ele tem que melhorar. Então assim, são várias as questões que, sabendo o temperamento, você vai conseguir lidar no dia a dia. E às vezes você pode comunicar até isso para um companheiro ou uma companheira. Então, por fim, a ideia é que você se conheça, consiga comunicar com mais clareza para as pessoas ao seu redor, para sua família, para seus amigos, quem você é, como você se sente bem, os seus sentimentos, sua forma de reagir ao mundo. Então, é algo muito legal, assim, que para mim fez toda a diferença, sabe? Eu entendi muito mais sobre mim nessa questão. Então, mais ou menos é isso sobre temperamentos, tá? Porque se vocês acompanharem meus conteúdos sobre temperamentos, vocês vão entender as motivações, vão entender a forma de se relacionar, você vai entender a sua forma de agir no mundo, como é que você tem que se expressar, como é que você pode desenvolver mais habilidades, né? O que você já tem naturalmente. Ó, então aqui já fiz a base da minha maquiagem. Usei o corretivo como base, tá, gente? Eu prefiro normalmente assim. Mas às vezes eu misturo um pouquinho de base com o meu corretivo. Então, eu meio que só uso o corretivo nessas áreas mesmo, mais escurinhas, ou que eu preciso camuflar. Então aqui, pra mim, já
tá tranquilo. Gosto de uma pele assim bem naturalzinha. Eu não sou a pessoa que usa o contorno, tá, gente? Então vai ser difícil usar contorno. Não é porque eu não sei muito bem. Às vezes que eu usei aqui em casa, eu não me senti muito bem. Então eu prefiro não usar. Até porque eu já gosto da marcação natural do meu rosto. Apesar de acabar perdendo um pouco por conta do corretivo. Não é algo que me incomoda até então. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu blush, que é o blush cremoso, que eu tô apaixonada, que é o blush da Bruna Tavares. E o tal do blush é esse aqui, ó. Gente, é o blush da Bruna Tavares, a coleção com Hello Kitty. E eu estou apaixonada nessa cor. É perfeita. É perfeito esse tom. É um tom rosa frio, que eu sinto que conecta muito bem com a minha cartela. Eu uso muitas vezes esse aqui, que é um pincel um pouquinho mais gordinho, assim, na base dele. Só que ele não é muito rígido aqui na ponta para blush cremoso. Então eu tenho usado esse kabuki um pouquinho maior, ó. A segunda pergunta é essa aqui, ó. Dá para saber meu temperamento pela minha cartela? Existe um conceito que faz associação das cartelas com os temperamentos. Mas isso quer dizer que por você ser, por exemplo, da cartela de inverno, o seu temperamento é sempre o fleumático? Não é via de regra, tá, gente? Então, assim, não dá para saber seu temperamento pela sua cartela. Na verdade, é só uma associação que a gente faz em relação a cores e a característica da própria estação. Então, no caso dos invernos, normalmente eles são associados ao temperamento fleumático, a um temperamento que é mais flexível, adaptável, a ver com a própria cartela, com as cores da cartela, tá? Mas aqui no caso que eu tô falando, é muito sobre essa associação que é feita, tá? Porque, por exemplo, a primavera, naturalmente a estação já é mais colorida, mais alegre. E aí, quando a gente tem o sanguíneo associado, quer dizer que o sanguíneo ele já naturalmente é mais alegre, mais expansivo, assim como a estação da primavera, tá? Por exemplo, eu sou da estação de inverno, inverno escuro, e a minha cartela é colérico. Pela associação, a minha cartela seria de outono, né? Então, na hora da reação, da coloração pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, não dá pra saber. Como que a gente consegue saber o temperamento? Gente, pausa. Olha que blush bonito. Parece que vai ficar dessa cor, mas ó o tomzinho que fica, ó. Não consigo ver, é um rosadinho assim, bem friozinho. Bem bonitinho. Um arzinho de natural. Eu tenho ficado apaixonada, gente. Eu não usei nunca como blush aqui, ó, como sombra. Não sei se eu vou usar em algum tempo desses. Não sei se eu vou usar aqui com vocês, acho que não. Acho que hoje não. Mas em algum momento eu vou tentar fazer uma sombra com essa cor aqui, acho que vai ficar bem bonito. Aí agora eu já fiz aqui blush corretivo. Eu vou arrumar minha sobrancelha e aí eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui com vocês, tá? Então, enquanto isso, eu vou respondendo também. A próxima pergunta é essa aqui, ó. Dá para fazer coloração pessoal online ou apenas na prática? Tá? Resumindo a pergunta. O que eu gosto de sempre enfatizar? Eu não sou uma pessoa fechada, assim, em métodos, sabe? Na verdade, eu sempre gosto de estudar e de ter certeza daquilo que eu vou aplicar para cada cliente, para ter segurança mesmo nos resultados. Então, o que acontece? Quando existe coloração pessoal online, tá? Mas assim, eu ainda não sinto que é um método 100% confiável. Porque mesmo na coloração pessoal, a presencial no caso, a gente tem que ter bastante detalhes importantes na hora de fazer a coloração. Então a gente tem que pensar bastante na iluminação, se a luz tá boa ou não, se é um dia nublado ou não, se tá muito sol, se a gente vai ficar na sombra. Tem toda uma série de questões que precisam ser pensadas com bastante cuidado para que o resultado seja muito fidedigno, para que seja uma validação correta, né? Para que a gente não tenha nenhum tipo de interferência na hora desse teste. Porque pode acontecer da gente fazer, por exemplo, um atendimento na sombra, não ter muita luz e a gente não conseguir ver o efeito da cor. Então essas questões precisam ser bem detalhadas na hora de fazer o teste. Ainda, tá, gente? Eu não tô dizendo que eu nunca farei, mas até então eu não sinto que eu consigo ter confiança nos resultados. Porque, por exemplo, eu já uso o celular para fazer bastante trabalho. E aí o que acontece? Muitas vezes, dependendo da luz, eu já vejo que não fica tão bom o vídeo como eu esperava que ficasse. Então, imagina uma coloração pessoal online, onde eu posso receber, por exemplo, da cliente uma foto que não está com a luz como eu precisaria estar. Então, pode acontecer de eu ter um erro no teste, né? Mas por conta dessas interferências. E, por exemplo, o celular, quem trabalha com o celular já sabe o quanto
o celular ele vai compensando a cor que está sendo vista, né? Por exemplo, se eu uso um branco aqui, às vezes estoura. No atendimento presencial, a gente resolve muito mais fácil, né? Então, dá para ser feito assim de forma online, mas eu atualmente uso o presencial. Eu ainda acredito que ele é muito mais confiável, até porque facilita, né, para cliente. De certa forma, é um ponto a se pensar, mas eu busco ter bastante cautela em coisas do tipo. Agora, os outros serviços eu faço tranquilamente, análise de estilos, visagismo. Esse serviço, sim, dá para fazer 100% online, tá, gente? Dá para facilitar muito a nossa vida. Ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu passei uma base mais, um pouquinho mais puxado pro vinho. E aí eu passei essa base um pouquinho mais cintilante, pra dar um efeitozinho legal nos olhos. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas é algo assim que tá ficando bem bonitinho. Esse aqui eu considero como se fosse um tom neutrinho da cartela. Por que eu tô esfumando? Porque aí eu consigo dar esse acabamento mais bonito, tá? Por exemplo, no meu caso, eu não tenho pálpebra móvel muito grande, então quanto melhor o efeito, mais naturalzinho, eu sinto que fica mais bonito pra mim. Pálpebra fixa, para que a sombra fique mais evidente. Tá, gente? Olhinhos puxadinhos, né? Muito quente por aqui, não sei por aí. Tomo praticamente uns 3 copos desse. Porque assim, tem que ficar repondo a água, né, gente? Bom, agora eu vou selar minha pele com um pó compacto, gente. Esse aqui é da Dylos, tá? Eu não sei se vocês conhecem. Ele tá super viralizado, porque ele é um pó extremamente fino. E a cobertura dele, além de trazer um pouquinho de cor, ela também fica bem natural. E o que acontece? Gente, eu já treinei com uma maquiagem, suei bastante, fiz bike e ela segura muito, tá? É um pó assim que eu realmente recomendo porque eu nunca tinha encontrado um pó que fosse tão bom. Olha como ele dá um. Aqui tá vendo que tá com bastante brilho. E aqui, ó, o efeito mate, tá? Então, esse pó eu gosto bastante. Eu gosto de passar nessas áreas aqui que eu passo corretivo e costuma sair mais fácil. Ó, sai aqui, ó, do buço, queixo. E eu gosto de passar bastante aqui também. Respondendo as perguntas, a próxima é essa aqui, ó. Que você não gosta da sua cartela. Gente, vou falar a verdade pra vocês. Eu amo minha cartela, já vou complementar com essa pergunta aqui. Se fosse pra escolher outra cartela, qual você seria? Antes, vou contar um pouco lá atrás. Antes de saber minha cartela, quando eu fiz o curso de coloração pessoal, no mesmo curso eu já tinha um resultado. Eu ia fazer o teste com a professora e a gente ia ter o resultado da nossa cartela. O que acontece? Eu queria muito ser, não sei porquê, na época eu já tinha pintado meu cabelo de um ruivo vermelho, mais ou menos no tom de cereja, e eu não sei por que cargas d'água, eu achei que eu era uma cartela de outono, uma cartela quente, opaca e escura. E aí o que acontece? Eu comecei a criar na minha cabeça que eu deveria ser uma cartela de outono escuro, e eu já comecei a gostar daquela cartela, tá? E quando eu fiz o teste de coloração pessoal, deu exatamente a cartela de inverno escuro, que é a minha cartela de cores, mas que quando eu olhei no meu guarda-roupa, eu tinha peças mais de inverno do que de qualquer outra cartela. Então eu falei assim, gente, naturalmente, instintivamente, eu já usava a minha cartela de cores sem saber. Eu me sentia bem com aquela cartela. Só que eu não sei por que na minha cabeça eu achei que eu deveria ser outono, né? Enfim, se fosse para de fato escolher uma cartela, eu escolheria outono escuro, porque eu também acho cores muito bonitas, né? Então, e a minha cartela de cores, vou mostrar aqui pra vocês. Eu sou apaixonada, gente. Literalmente eu sou apaixonada, até porque assim, ó, minha cor preferida é o vinho. O que acontece? O vinho frio assim, ele é de inverno. Então eu falei, gente, eu tô 100% da minha cartela. Minha cor preferida é de inverno, a cor do meu cabelo é de inverno. Então, assim, eu amo minha cartela, não tem nada que eu reclame nela. Eu adoro todos os tons, ó. Os tons de marrom, eu adoro, são tons mais frios. Esse mocha mousse tá muito em alta agora. Tem os tons de cinza chumbo, eu sou apaixonada também. Amarelo, confesso que não é uma cor que eu uso muito, mas eu tenho olhado bastante peças por aí e tenho me afeiçoado. Quem sabe em algum momento eu não compre peças desse tom, mas é o que eu menos compro. Rosa nem se fala, eu sou apaixonada. Roxo, azul, que é a minha cor premium, azul marinho, azul um pouco mais royal. Eu sou apaixonada. Gente, então assim, todos os tons da minha cartela, eu sou apaixonada, eu não mudaria nada nela. Ó, meus tons vinho. Gente, não tem como. Pra mim é super perfeita essa cartela.
Mas se eu fosse para escolher ser de outra cartela, se eu não pudesse ser de inverno, eu escolheria o outono escuro. Que inclusive são cores que eu posso dar uma roubadinha. Então assim, ganhei na sorte grande. Porque se eu for comprar uma peça de outono escuro, eu posso usar tranquilamente. A característica de sobrenome está nas duas. Então, tanto outono escuro quanto inverno escuro dividem a mesma característica principal, que é a cor escura. A gente sabe a nossa coloração pessoal, isso é bem legal que a gente consegue ter essas percepções aí, não ficar limitado só à sua cartela. E se bem que a nossa cartela, gente, é muita cor, ó. Olha quantas lâminas, quantas variedades de tons, né? Então, vamos combinar que é um investimento para a vida toda. Então, assim, não se prendam, cartela de cores. Minha filha, você vai fazer uma maquiagem, fazer uma mudança de cor de cabelo com muito mais segurança. Lá atrás eu também busquei minha cartela, né? Foi um dos pontos de autoconhecimento que me ajudou bastante a crescer, evoluir e ganhar mais confiança e autoestima. Quase acabando por aqui, porque eu também tenho que olhar o feijão que tá lá cozinhando. Mas a parte final é rímel, tá? Esse aqui é da Melu, eu gosto bastante. Mas não é assim dos meus preferidos. Eu acho que eu vou trocar assim que ele estiver já vencendo, né? A outra pergunta que eu vou responder, pergunta não, isso aqui foi um elogio, eu fiquei muito feliz, agradecendo aí por vocês estarem acompanhando. Eu sempre procuro trazer vídeos, diferentes estilos, assim, para se conectar com a audiência, vídeos que vocês gostem, né? Eu gosto de trazer também a consultoria de uma forma mais leve, mais divertida, para que vocês conheçam o que é a consultoria de imagem, como ela se aplica no nosso dia a dia, para vocês entenderem que em tudo a gente tem a nossa imagem presente. É um mundo assim que eu gosto bastante de filmes, séries, eu gosto de assistir, gosto de analisar os personagens. Então, eu acho que isso conecta tanto com o que eu gosto de fazer e também comunica como eu quero passar para vocês sobre o meu trabalho, uma paixão também, né, que eu uno entre hobby, entre paixão de trabalho. Muito feliz que vocês de verdade acompanham, quando vocês curtem, comentam também, para entender como é que tá aí a audiência, o que, que vocês estão achando. Isso para mim vale muito a pena, sabe? Isso faz meu trabalho valer cada vez mais, porque eu tenho feedback de vocês, eu vejo que tem muita gente me apoiando, muitas pessoas me seguindo aqui, sempre estão engajando, sempre estão demonstrando, sabe, o carinho. E eu procuro sempre fazer com bastante carinho os conteúdos. Então, assim, deixa sua curtida, deixa seu like, comenta, gente. Comenta, porque assim, eu gosto de interação, entendeu? Eu sou aquela pessoa expansiva, eu interajo, eu não sou como um sanguíneo, mas eu tenho meu lado expansivo que interage bastante. Se você me mandar no direct, por exemplo, algumas coisas, eu vou e te respondo, entendeu? Então é isso, eu gosto dessa comunicação, dessa interação com o meu público. Eu tô fazendo tudo isso aqui por vocês também, tá? Não é só por mim. Eu faço isso porque eu gosto do meu trabalho, mas isso também é pensando em vocês. Então, Mari, gostaria de ver mais sobre esse assunto? Coloca nos comentários, coloca lá no Instagram também. Vai ser super bem-vindo aí a ideia de vocês, né? Eu vou sempre elaborar da melhor forma com que se encaixe no meu perfil, óbvio. Ó, como ficou? Nada muito elaborado, assim, mas pra dar um tchanzinho no olhar. Tá tendo essa moda, né, gente, de maquiagem sem rímel. Eu, particularmente, acho que quando eu fico sem rímel, meu olhar não fica tão feminino. Eu gosto de usar rímel pra levantar o olhar, deixar mais feminino, como eu gosto, porque meus cílios, eles não são curvadinhos assim, eles são levemente retinhos. Então, quando eu faço essa curvatura, eu sinto que fica mais bonito o olhar, mais sensual também. Eu gosto de trazer isso pro meu olhar. Agora, batom, eu vou colocar um nudezinho que eu tenho amado, que é um tom de nude frio, que é mais a cartela de inverno. Então, eu vou passar aqui com você. Vou passar esse aqui, batom Anitta. Descobri que esse daqui não é da cantora, mas é uma marca chamada Anitta. É um tom, vocês estão vendo que é um tom frio de marrom? Um batom que eu gosto muito, que eu acho que ele é bem chique, elegante pro dia a dia. Vou passar aqui, vou acelerar o vídeo pra vocês verem, tá? Batom que eu realmente recomendo, gente. Ó, eu tirei um pouquinho da pigmentação dele, ele ficou mais sutil, ó. E, ó, ele não sai quase nada, vocês estão vendo? O que acontece para ele sair é quando eu tomo bastante água, assim, não essas de canudinho, mas normalmente quando eu como, então ele sai sempre um pouco mais aqui no meio, conforme o tempo for passando, mas ele dura bastante, viu, gente? Essa aqui meu já tá até apagado, porque faz uns bons anos que eu tenho, acho que faz uns 6, 7 anos. Tá durando, gente, rende muito, viu? Essa aqui é a cor Louisiana, é bem da minha cartela, um tom assim que eu sou bem apaixonada. Ó, já tirei aqui meus clipes, e aí o que que eu vou fazer? Passar essa água termal
pra tentar deixar um pouco um viço, né? Mas também dar uma refrescada no rosto. E aí eu vou só esperar secar aqui. E aí a maquiagem já vai estar pronta. Essa aqui é a maquiagem que tá pronta. O que vocês acharam? Comentem se vocês gostaram. Vou mostrar pra vocês como tá bem próximo dos meus tons aqui na minha paleta. Vocês conseguem enxergar isso? Ó, vou colocar mais do lado aqui. Tá bem próximo dos tons. Esse aqui é o batom. E esse aqui é praticamente a sombra. Eu gosto muito de trazer uma maquiagem bem naturalzinha assim, pra realçar mesmo os meus traços. Essa é a maquiagem de hoje. Vocês acharam? Comentem aí. E agradecer a vocês por estarem assistindo até agora. Não esqueçam de me seguir aqui no Instagram. Curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo para mais pessoas. E também comentem se esse é o formato que vocês gostam, um pouco mais livre a conversa aqui, o que vocês querem ver aqui, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, tá bom? É isso, um beijo, obrigada por me assistirem. Tchau!